eu vejo que Deus é um Deus de estações, né? Se você há muito tempo vem feito a mesma coisa, pode ser que você não tenha ouvido Deus nesse processo. Na Bíblia a gente vê que Deus, ele sempre é um Deus de estações, ele sempre vai entregando uma estação nova para as pessoas, né? Gente, bem-vindos a mais um Big Sister Christ. Que alegria, mais uma terça-feira a gente tá reunidas aqui como corpo, como irmãs em Cristo, para poder crescermos juntas, para poder conhecermos um pouco mais de Jesus juntas. E ó, eu já vou te convidar para você comentar aqui embaixo de onde que você tá assistindo o episódio de hoje. Se você tá assistindo sozinha, se você tá assistindo com a sua família, conta aqui pra mim. Eu quero conhecer você, quero conhecer mais do seu coração. Comenta aqui também embaixo que eu quero saber qual que foi o seu episódio favorito até então. Porque assim, eu tenho escutado, gente, de cada pessoa falando que é esse, que é aquele. E eu não tenho meu favorito, não consigo escolher, porque todos os episódios foram tão especiais, a quantidade de mulheres maravilhosas que já passaram por aqui, os momentos até que a gente teve eu e você aqui juntas, e eu tenho escutado tantos testemunhos, as pessoas contando realmente aquilo que o Senhor tem feito, e glória a Jesus por isso, gente, porque é por isso que a gente tá aqui, é para que o nome de Jesus seja glorificado e para que o evangelho seja pregado realmente aí por todos os 4 cantos dessa terra. Então, vou te convidar também para você se inscrever aqui no canal do YouTube, se você ainda não é inscrito, liga as notificações, ativa as notificações para você ficar por dentro. Todas as vezes que a gente for começar a live aqui do Big Sister in Christ, você já recebe uma notificação. Já se prepara o seu coração, porque sempre é muito maravilhoso, gente. Te convidar também pra você encaminhar essa live para todas as suas amigas, seus familiares, todo mundo que você sabe que precisa escutar. Às vezes a gente acha que é algo tão pequeno isso que a gente tá fazendo, que às vezes as pessoas nem vão ver, né, que a gente mandou, mas na verdade o Senhor pode fazer infinitamente mais, né? E também, se você tá aí do outro lado da tela, corre lá pro meu Instagram. Me segue lá no Instagram, gente, porque lá pelo Instagram a gente tem lançado conteúdos diários pra vocês e tem sido muito bom. Tem sido, assim, realmente um tempo que o Senhor tem feito coisas extraordinárias, não só na minha vida, mas na vida de muitas meninas e mulheres. Mas assim, vamos lá, gente, porque o episódio de hoje é um episódio que eu estava querendo fazer já tem um tempo, porque essa pessoa que tá aqui do meu lado, vocês já viram aí quem que é uma mulher maravilhosa de Deus e que eu tenho o privilégio de ter ela caminhando assim, desde que eu conheci Jesus comigo. Eu tenho o privilégio de ter ela na minha vida, caminhando comigo, me ensinando, segurando na minha mão. Então hoje, gente, com muita alegria, quem é a minha convidada é a pastora Brenda Campos. Meu Deus, eu tô muito animada de estar aqui, né? Nossa, eu me senti tão especial de verdade quando você enviou o convite. E eu via, gente, vários vídeos que você já tá fazendo com várias pessoas, né? Aquilo que Deus confiou em você, né, pra essa estação. Eu fico muito feliz, eu te celebro muito, eu tô muito animada. Amém, obrigada, Brendinha. Gente, a Brenda, ela tem um papel tão importante na minha vida, acho que talvez ela nem saiba quão importante ela foi na minha caminhada. Quando eu mudei pra Orlando, antes de eu mudar, na verdade, eu conheci a Brenda já no acampamento. Verdade. Lá de 2022. Ela já tava ali na frente liderando, dirigindo carrinho de golfe, com adolescente pra cima, pra baixo. E assim, eu olhei pra ela e já vi ali uma referência, sabe? Porque é alguém que tem uma idade tão pouca, a nossa diferença de idade é tão pouca, e ver a autoridade que o Senhor tinha colocado sobre a vida dela. Então, assim, pra mim, quando eu conheci a Brenda, eu falei, gente, eu quero ser que nem ela. Oh, meu Deus, você é bem melhor. Meu Deus, você parece. Eu quero, meu Deus, pregar que nem ela prega, eu quero falar que nem ela fala, eu quero cuidar das pessoas que nem ela cuida. E, assim, foi um privilégio pra mim, porque depois que eu me mudei pra cá, eu tive a honra de... A gente foi liderada pelo Pastor Liu juntas durante muito tempo. Que então, bênção, né? Foi muito bom. Eu cresci, assim, vendo o crescimento deles também, né? Assim, a gente cresceu todo mundo junto, assim, amadureceu junto, né? E a Brenda hoje, gente, ela não é apenas... A minha amiga Brenda, ela é pastora do Legacy lá de Morumbi, né? Isso. Ela também é a pastora global, a líder global do Legacy. Então, olha como o Senhor faz as coisas, O Senhor faz, gente. É só Deus que faz mesmo. O Senhor faz infinitamente mais. Além disso, ela é
esposa, ela é, assim, uma mestre, assim, a Brenda, a gente pregando, é surreal. Gente, ela tá, assim, me hypando muito. Aí vocês vão me conhecer. Não, gente, mas é porque é sério, é sério. Ela é influencer, tá? Ela é blogueira. Se você não segue a Brenda também, segue a Brenda no Instagram. Qual que é, Brenda, no teu Instagram? É The Campus Brenda. The Campus Aí, Brenda. ó. Gostei. Maravilhoso. Segue, gente, que a Brenda, ela é blogueira há tantos anos, né, Brendinha? Eu gosto, tá? A Brenda é surfista, a Brenda faz tudo que vocês podem imaginar, gente. Meu Ela Deus. é cowgirl, ela é, tipo, esquiadora, ela faz tudo. Ela sabe fazer tudo. Tudo que ela faz bem, né, Brendinha? Gente, meu Deus. Não, mas eu tava até pensando assim, se você perguntasse alguma coisa, né, de qual o maior conselho, né, que eu vejo que muitos podcasts têm, eu tava assim, gente, o primeiro podcast que eu vou participar, eu preciso saber responder, né? E justamente estava falando era sobre isso, né? Um dos maiores conselhos que eu recebi veio dos meus pais, né? Eles falavam muito comigo crescendo, né? Tudo que você for fazer, seja excelente, né? Eles me deram esse conselho quando eu era criança ainda, né? Na casa de Deus, o que você for fazer, seja excelente, né? Busque a excelência, né? O Senhor, Ele gosta, né? Quando na casa de Deus as coisas funcionam de uma forma excelente, né? Então, assim, pra mim, ouvir isso, eu fico muito feliz porque eu ouço assim e falo, cara, pelo menos eu consegui seguir o conselho dos meus pais, né? Em tudo que for fazer, procurar dar a sua excelência, né? Ser excelente e de verdade, eu ouvi você falando pra mim, eu sempre lembro desses conselhos quando eu crescia, né? Então é muito importante, né? Dar o gás em tudo que faz. E eu vejo que você é assim também. Ela só não falou, mas ela é exatamente assim também, pessoal. Glória a Deus. A gente é bem parecida, na verdade. Assim, eu vejo muitas mesmo. coisas em ti que eu vejo em mim também, né? E eu Sim. dou glória a Deus por isso, que eu tenho alguém pra, tipo, look up to, sabe? Alguém pra que eu posso olhar, me inspirar. E eu creio que não só sou eu, mas muitas Sim. jovens, meninas, adolescentes, né? Amém, vamos Mas assim, juntas. antes da gente falar um pouquinho sobre o que você tem vivido hoje, o que o Senhor tem feito na sua casa, na sua família, no seu casamento, eu queria que você compartilhasse um pouquinho da sua história mesmo. Quem que é a Brenda? De onde que você veio? Como Meu que o Deus. Senhor te encontrou? Como que foi esse processo pra você? Gente, eu cresci no berço cristão, né? E eu cresci no interior lá de Minas, né? Minas Gerais. Bem da roça mesmo. E aí, meus pais... minha mãe era cristã e meu pai não era convertido, né? Então eu cresci nesse cenário de uma mãe que esforçava muito para eu ter um relacionamento crescente com Jesus e de um pai que, literalmente... Meu pai falava que igreja era cachaça. Ele usava essa frase. Ele falava, você vai nessa cachaça de novo? E ele falava assim. E eu e minha mãe e minha irmã, não, nós vamos à igreja e tudo mais. Hoje em dia, glória a Deus, meu pai já é convertido. Mas não foi o cenário crescendo, né? E minha mãe sempre foi muito dedicada, muito intensa. Eu cresci numa igreja muito tradicional, que era presbiteriana. E nessa igreja lá, da presbiteriana, né? Minha mãe sempre buscou muito a leitura da Bíblia, né? E... Lá nessa igreja presbiteriana faziam muitas missões. E lá a gente descobriu que os muçulmanos liam com os filhos de uma idade baixa ainda a Torá, né? Essa parte da Bíblia, inicial também da Bíblia do Alcorão. E aí minha mãe falou assim, não, se os muçulmanos fazem, você também vai ter que fazer. Então ela me sentou, eu lembro que eu tinha, acho que 6 anos de idade, ela leu, nós lemos juntas, né? Eu chegava da escola e tinha aquele momento ainda de continuação ali do estudo, onde nós líamos a Bíblia, eu, ela e minha irmã, porque meu pai era 0, né? Então, assim, eu cresci nessa busca em casa com a minha mãe, com a minha irmã, mas na igreja, sempre meu pai nunca deixava a gente se envolver muito. Mas eu lembro que eu fui crescendo, né? E na adolescência, e aí eu lembro que eu entreguei a minha vida ao Senhor ali de uma forma pública. Né? Fui num acampamento aí de adolescente, eu tinha o quê? Meus 13 anos de idade, eu lembro que eu confessei ali o meu amor por Jesus ali, né? E eu lembro que depois daquele dia, minha mãe chegou em casa e falou assim, nossa, você tá diferente. Daí minha mãe não tava nesse acampamento comigo, alguma coisa mudou. Aí eu contei, né, que eu tinha entregado a minha vida ao Senhor, e eu lembro que desde aquele dia, eu escutava muito o pastor Lucinho, né? Eu tinha... Naquela época que tinham aqueles computadorzinhos bem mini, sabe o que eu tô falando? Aqueles computadorzinhos. Eu colocava no meu quarto antes de dormir. E eu só dormia depois de assistir umas 2 pregações do pastor Lucinho do Jesus Freak. E eu lembro que 13 anos ali... Não, acho que até menos, uns 11. Eu acho que eu até confundi a idade. Acho que foi até um pouco mais cedo. E assistindo aquelas pregações do pastor Lucinho, eu começava a pregar no espelho.
né? E eu pregava, eu lembro até hoje, ele fez uma pregação sobre Deus não consegue dar um machado afiado na mão de uma criança. Então você precisa aí se amadurecer para viver essa obra aí com o Senhor. E eu lembro que eu replicava mesmo. Eu nem sabia montar uma pregação, Rafa. Eu replicava a pregação dele porque eu sentia essa necessidade de falar mesmo, né, aquilo que Jesus estava fazendo, né, falar da palavra de Deus. E aí eu lembro que desde adolescente eu começava na frente do espelho, né, falar essas pregações, né, do pastor Lucinho, até que nós mudamos aqui para os Estados Unidos quando eu tinha 14 anos de idade, né, de vez para morar. E aí a minha mãe assumiu a liderança de adolescentes da igreja onde eu era. Nossa, que demais! E aí quando ela assumiu essa liderança e se tornou líder de adolescente, meu pai já estava frequentando a igreja, mas daquele jeito bem amistoso. E aí minha mãe falava, olha, eu preciso que você reveze comigo. Então você prega uma semana e eu a outra. E eu comecei, então, nas pregações ainda adolescente. E eu lembro que a minha escola inteira, meu high school lá de New Jersey, começou a ir pra minha igreja. Meu Deus, né? Bruna. E aí todos os meus amigos, eu lembro, e uma das coisas que eu mais me fico feliz é que a minha melhor amiga da época, né, ela era africana e do Cabo Verde, só que falava português, que lá no Cabo Verde fala português, e ela estudava comigo no high school. E os pais dela eram envolvidos, né, lá na África é muito normal essa questão de outras religiões, né, mais místicas. E eu lembro que a mãe dela tinha muito preconceito com o evangelho e muito favor com essas outras religiões. E toda vez, eu e minha mãe ia lá, buscava ela em casa, levava ela pra igreja, a mãe dela ficava até brava com a gente. E aí, eu lembro, assim, do fruto da adolescência, né, a importância da gente servir ainda jovem, né, ainda adolescente. Eu, aqui, em 2021, recebo um telefonema dela. Ela já estava fazendo faculdade em Portugal. E eu, aqui na Flórida já, né, noiva. Eu lembro que o Gustavo estava até comigo. E ela me liga falando assim, eu aceito Jesus. Você faz a oração comigo por telefone? E aí a gente orou, né? E ela aceitou Jesus por telefone. E eu consegui ver um fruto, né, plantado lá na adolescência, né? Então, é muito importante, né? Então, assim, a minha trajetória foi sendo intensa. Desde o momento que eu fui lá na frente, falei assim, eu amo esse Deus e eu aceito ele no meu coração. Eu nunca mais parei, né? E eu fico pensando assim, gente, será que um dia a gente desacelera? Mas desde, e você sabe, né? Desde que eu conheci o Gustavo, a gente é mais intenso ainda do que o dia de ontem, né? Então, assim, a minha trajetória, assim, tem sido, assim, uma jornada mesmo de intensidade mesmo com o Senhor. Desde esse dia que eu fui lá na frente. Então, assim, se você for lá na frente, se prepara. Não dá pra olhar pra trás. Não dá pra olhar pra trás, não dá pra desacelerar. Gente, né? que lindo, que incrível saber disso, né? Assim, porque eu e a Brenda, a gente se conheceu nos adolescentes, né? Sim, exatamente. Então, quando eu cheguei aqui, a Brenda já era líder de adolescente. Logo depois, eu mudei pra cá, virei líder de adolescente também. Isso. E como é incrível, né? É lindo ouvir isso de você e entender, assim, o porquê que você transbordava tanto, né? Porque foi um lugar onde o Senhor te forjou, foi um lugar onde o Senhor, assim, realmente colocou no seu coração esse desejo, né? De estar ali na frente, realmente liderando pessoas, de estar pastoreando, de estar cuidando, né? E aí você falou um pouquinho sobre o Gustavo, né? Vocês se conheceram no Rock, no culto, né? de adolescentes. E como que foi esse processo daí pra vocês? Gente, eu olhei pra ele, assim, porque eu conheci ele, na realidade, ele tava no trabalho. Só que ele não estava frequentando a igreja, então não sigam esse exemplo, mas vocês vão entender por que eu namorei ele. E aí eu lembro que eu vi ele e falei assim, mãe, que eu tava com a minha mãe também, sempre fui muito ligada com a minha mãe. Falei, mãe, eu vou casar com esse cara. Ele é tudo da minha lista que eu fiz quando eu tinha 15 anos de idade, né? Do tipo, cabelo, a cor, né? A altura, os hobbies, tudo. E eu falei assim, gente, é ele. Aí eu fingi que eu precisava de um carregador e fui lá nele, né? Falei, oi, tudo bem? Meu nome é Brenda e tudo mais. Você tem um carregador pra me emprestar? Aí ele, oi, aí ele falou o nome dele. Aí eu fui lá na hora, pesquisei no Instagram e vi, gente, que ele não tava na igreja. Aí eu, pronto, eu falei, mãe, eu me equivoquei. Não é ele, tudo mais. Ele nem na igreja tá, ele tava numa vida, né, mais externa, como se podem se dizer. E aí, passou o tempo. E aí, o pastor Léo, sem eu saber, falou, eu tô discipulando um filho de um amigo meu, que o pai pediu, e sei lá o quê. E eu vou trazer ele pro internship. Nossa, né, gente. que é o estágio pastoral que a gente fazia nos adolescentes na época. E eu lembro que todo mundo falou assim, nossa, esse cara vai chegar assim na janelinha? Meu Deus, a gente aqui, ó, mó cuidando de adolescente, né? Suando. E ele vai chegar e entrar aqui pro time e tudo mais. Aí, beleza. Quando chegou, eu falei, gente, é ele. Não é possível. E aí, a gente, né, eu já apaixonada. E ele, né, sem noção, assim, né, que eu tava tão apaixonada nele, assim.
E aí passou um tempo, a gente se tornou muito amigo, né? Servindo na igreja junto. Foi aí que, né, a gente começou a ser amigo de verdade, né? Porque eu só tinha falado com ele uma vez na vida, há uns meses atrás. E aí a gente foi começando a ser amigo, né? Papo vai, papo vem. E aí eu falei pra ele, gente. Eu que falei, você acredita, Gente, Rafa? Não que foi mulher nem de atitude. mulher de atitude, Brasil. Falei, olha só, eu converso com você do bom dia ao boa noite. E aí? Vai ou racha? Tem que. Não vou ficar perdendo meu tempo. Aí ele, poxa, eu não posso namorar você, porque na época o melhor amigo dele gostava de mim, eu nem sabia. E aí ele falou assim, eu não quero furar o olho desse cara e tudo mais, que é o meu melhor amigo, né? Então, assim, futuramente, se as coisas mudarem, ele, né, parar de gostar de você, talvez seja o caso. Mas, ué, aí eu falei, ó, beleza, então vou seguir minha vida. E eu orei muito pra esse amigo dele começar a namorar outra pessoa. Nossa, você não acredita? Coisa. Eu falei, Deus, manda alguém, pelo amor do Senhor. Manda alguém pra esse cara. E, gente, em um mês o cara começou a namorar. Oh, não tô brincando. Deus. Você sabe de que eu tô falando. Você sabe. Pior que eu Ele sei. começou a namorar e eu, glória a Deus. Aí, depois disso, passou uns 2 meses. Aí, eu e o Gustavo, a gente começou aí a conversar, né? Mais entendendo, né, sobre casamento e... Do período que a gente começou a conversar, demorou 10 meses a gente casou, né? A gente começou a conversar, em 3 meses noivamos, depois de 7 meses, então, a gente casou. E aí, estamos aí casados já há 3 anos Gente, e pouco. que demais. Né? Passa Nossa. rápido, né? E o que é incrível é que, por exemplo, vocês cresceram ali meio que juntos, né? Ministerialmente, querendo ou não. Foi. Assim, mesmo. e tinham... Eu pergunto porque, assim, a gente... Um assunto que a gente ainda não falou aqui no podcast foi sobre relacionamento. Uau, Não falamos ainda sobre, né? Em algum momento, porque foi um período muito curto, né? 10 meses, assim, vocês já casaram. Como que foi, assim, pra ter a convicção de que vocês tinham certeza, assim, que já tava na hora? Era ele. Ó, no caso do Gustavo, né? E ele fala com propriedade, só que eu já ouvi essa história tantas vezes que eu posso falar. Né? Ele falava, desde que ele estava voltando para a igreja naquele ano de 2021, ele falava para todos os pastores, né? Ele era muito íntimo de 2 dos pastores, pastor Léo, pastor Marcelo, né? E ele falava para todo mundo, ó, eu vou casar em setembro de 2022. Isso era em 2021, início de 2021. Né? E todo mundo falava assim, mas você não tem namorado, né? O pessoal, Augusto, você não tem namorado, você não, namorada, você não tá conversando com ninguém. Aí ele falou assim, não, mas Deus vai mandar, eu vou casar em setembro de 2022. Aí, eu assim, gente... Eu tenho que namorar esse cara, porque ele vai querer namorar pra casar, né? Então, é pra mim. E no caso, assim, ele tinha muito essa convicção. E quando ele tava correndo, ele gosta muito de correr, ele tava até ouvindo uma pregação e ele tava assim, Deus, eu tô falando pra todo mundo, vou passar até vergonha. Porque já vai entrar 2020 e final de 2021, eu ainda não tô namorando, tô falando pra todo mundo que eu vou casar ano que vem. Tem que mandar logo essa esposa. E aí, quando ele tava nessa oração, indignado mesmo com Deus, que ele fez um voto de fé. Não era só por falar, ele tava falando em fé mesmo, em convicção. Aí ele falou que quando ele tava correndo, Deus colocou na imagem dele a minha imagem, né? Na cabeceira a minha imagem. E Deus falando assim, eu já apresentei pra você, né? Você que não fez nada ainda. E aí, nesse período, o amigo dele já tava namorando e tudo mais, né? Aí ele, então é isso. E no meu caso, ele batia a lista, né? Eu tinha feito uma lista quando eu tinha 15 anos de idade de vários requisitos, né? E um dos requisitos era o cara tá buscando uma vida com o Senhor, requisitos físicos, requisitos também de hobbies e também uma vida profissional estabelecida também. Pra gente não viver só de ministério, né? Mas também realmente empreender, ter uma vida baseada nisso, que pra mim era um valor muito importante. E eu nunca tinha conhecido, né? Eu até no livro que eu tô escrevendo, eu falo muito sobre isso, né? Que eu nunca tinha conhecido um rapaz que tinha os 2 lados. Né? Tanto a veia ministerial quanto a veia empresarial. E pra mim era algo que eu precisava muito que os 2 se unissem. Né? Crescendo, né? Sendo menina, toda hora você se apaixona na sua adolescência. Né? É muito normal isso. Né? E eu lembro que crescendo eu falava assim, oh Deus, esse cara é tão gente boa, mas esse aqui só quer ser pastor, esse aqui só quer ser empresário. Eu preciso junto com ele ser pastor e empresário, eu preciso desse combo, Senhor. E eu nunca tinha conhecido ninguém. E o Gustavo foi o primeiro a dar esse check. Então, pra mim,
foi muito claro. Quando eu conheci, eu falei, não, é esse. Que demais. E eu preciso casar logo, né? Então Que foi assim. demais. Nossa, que lindo ouvir isso. E o que é mais incrível, até você falando isso, é que vocês se complementam em ambas as áreas, né? Tanto na questão Amém. empresarial quanto na ministerial. Amém. E é muito legal ver que um não anula o outro. Não, é né? verdade, É muito legal isso, assim, desde que vocês estavam aqui, já servindo tanto no Rock, mas assim, no Legacy que dava pra ver mais ativamente, Sim. os dois se complementando, um impulsionando o outro pro chamado, um impulsionando o outro pro ministério, né? Amém. E como é lindo, né, quando a gente tem a convicção no Senhor assim, isso faz a gente tomar decisões certas, né, e geram frutos mais bonitos ainda, É né? verdade. O casamento de vocês, assim, é lindo de ver, gente. Eu sou fã do Gustavo e obrigada. da Brenda. Mas, Brendinha, Obrigada. assim, hoje eu vejo que você... Hoje não, né? Você sempre foi uma menina muito influente, né? Assim, sempre foi de estar à frente das coisas, tomando frente, com as ideias mais incríveis, fazendo acontecer realmente. E você acredita que esse lugar que você tem hoje, dessa voz que você tem hoje, ela vem de um lugar de servir onde ninguém estava vindo? Onde ninguém estava vendo? Eu tenho muita convicção nisso, sabe? Porque, Aham. assim, as minhas melhores ideias vieram em momentos onde eu tava sozinha, só eu e Deus, entendeu? Aham. Ideias de tudo, ideias pro Legacy, né? Ideias agora com o Legacy Global, né? Aham. Eu fico pensando assim, cara, se eu não tiver esses momentos meus de pensar mesmo, sabe? De diálogo com Deus, Aham. eu vou fazer coisas muito meras, muito normais, né? Então, Uhum. assim, eu e o Gustavo, a gente foca muito nesses momentos que ninguém tá vendo, a gente ali buscando mesmo um relacionamento com o Senhor, né? Eu tava Aham. até meditando, vindo pra cá, sobre a história de Samuel, né? Ana, mãe dele, entrega ele para o sacerdote Eli, de uma certa idade, e ele serviu muito intenso. E lembra muito a nossa jornada, né? A sua Aham. também, né? De intensidade, né? Na obra de Deus, na casa de Deus. Mas existe um momento na vida de Samuel onde o Senhor fala, Samuel, Samuel, e a Bíblia fala que a partir desse momento, Samuel, então, ele começa a conhecer o seu Senhor, né? A Bíblia é muito clara e fala que a partir daquele momento ele começou a conhecer o seu Senhor. Então, o Espírito Santo falando comigo no carro, vindo pra cá, é que é muito normal a Uhum. gente servir de uma forma tão intensa e mesmo assim não conhecer o seu Senhor, né? Então, assim, se eu não tivesse esses momentos de conhecer mesmo o meu Senhor, eu creio que eu não teria criatividade, porque Deus é o Deus Uhum. criador, É toda verdade. criatividade vem dele, né? Então, assim, eu vejo que toda liderança, toda criatividade, tudo aquilo que Deus coloca de responsabilidade Uhum. pra mim, eu só consigo entregar de uma forma excelente, né? Se eu buscar onde ninguém vê, Uhum. né? Porque senão vão ser coisas muito normais, né? É E eu não sei verdade. você, eu não gosto de nada normal. Não. Pra mim, quanto mais diferente, né? Aham. Eu venho buscado, né? Então, assim, tem que ter, sabe, Muito Rafa, bom. esse momento aí com o Senhor, porque senão é aquilo, né? Samuel entregava tanto, mas só foi conhecer numa certa idade, né? Então, Demais, demais. É exatamente isso, né? A mentalidade de entender que ele é a fonte inesgotável, ele é a né? fonte, Às exatamente. vezes, muitas vezes, quando eu tava te falando ali na escada de quando a gente começou o Sim. podcast e tal, que eu tava com um bloqueio criativo. E é tão engraçado como a gente se coloca nessas situações, né? Às vezes a gente fica tipo assim, ai meu Deus, mas eu não sei mais o que fazer, eu não sei qual coisa nova fazer, como fazer algo diferente pra alcançar pessoas diferentes. E é tão simples, é só a gente ir pra fonte inesgotável, né? A gente fica querendo fazer tudo com a nossa própria mão, Nossa, querendo fazer... quebra-cabeça. Exato. Ai, como que eu vou alcançar tal pessoa? Como que eu vou falar de outra maneira? Como que eu vou fugir do óbvio? Aham. É simples, é só a gente ir pro Deus que é criador, né? Que criou todas as coisas, que as coisas acontecem, que as coisas andam. E foi exatamente assim que nasceu o Que podcast. legal, Foi gente. Nossa, realmente quando eu Big resolvi Sister in Christ. voltar, assim, os meus olhos pro Senhor. Ó, por Que mim, as legal. minhas mãos não dá mais pra fazer. Então, qual que é a sua ideia? O que eu tenho que fazer agora, sabe? Nossa. E aí, uma coisa que é muito, muito bom também a gente falar. Porque, por exemplo, você é líder global, você é pastora local, você é esposa, você é empresária, né? Serve ali na igreja também nos domingos. Como que você faz pra conciliar tudo isso e ainda ter o tempo com Deus, né? Ter o seu Uhum. tempo com você, tempo de qualidade. Nossa, é assim, eu vejo que nosso Deus é um Deus de estações, né? Então, existem estações de você entregar com intensidade em cada área, Aham. mas é aquele negócio.
tem que dar a excelência em todas, né? Todo mundo pergunta assim, quantos por cento você dá no ministério, quantos por cento você dá na empresa, né? Eu e o Gustavo, a gente sempre responde igual, né? Eu dou 100% no ministério e dou 100% na empresa, né? Eu tenho que me desdobrar mesmo pra dar tudo certo. Quando a gente tá passando, né, uma temporada aí no Brasil, quando a gente foi pra lá, a gente sentiu muito essa necessidade de focar muito intenso no ministério pra fazer a coisa acontecer e nascer lá também no Brasil, né? Mas agora, né, nesse início do ano, eu vejo também a necessidade de olhar também para a empresa, né? Que não pode também ser largado, porque se eu não olho para a empresa, eu não tenho sustento para viver o ministério. Então, cada coisa tem que se complementar, né? Então, assim, a gente tem que entender que eu vejo que Deus é um Deus de estações, né? Se você há muito tempo vem feito a mesma coisa, pode ser que você não tenha ouvido Deus nesse processo, porque na Bíblia a gente vê que Deus, ele sempre é um Deus de estações, ele sempre vai entregando uma estação nova para as pessoas, né? Abraão estava em Ur dos Caldeus e ele falou, não, vai para a terra que eu te mostrarei. Jonas estava em um lugar e falou, não, vai para Nínive, né? Então, assim, Deus, ele é um Deus de estações, e às vezes não é nem sobre geografia, né? É sobre fazer. Paulo, né? Era Saulo, estava matando ali, né, o povo de Deus, e ele falou, não, essa estação é algo diferente. Então, a gente tem que entender que com Deus é sempre uma estação diferente, né? Então, assim, sempre entregar excelência em todas as áreas, né? Principalmente como esposa, eu vejo que esse é o meu primeiro ministério, né? Não tem ninguém que me conhece tão bem quanto o meu marido, né? Hoje em dia eu posso dizer que nem meu pai nem minha mãe, porque não vivem comigo todos os dias, né? Mesmo que me criaram, né? As pessoas mudam, né? A cada tempo. Então, assim, o Gustavo, né, meu marido, ele é meu primeiro ministério. Então, assim, tratar ele bem, né, priorizar o tempo com ele, né, mesmo com correria de igreja e trabalho, às vezes é um pouco desafiador de programar. Não, olha só, esse dia da semana a gente vai sair e vai namorar mesmo, né, ter esse tempo de casal mesmo, a importância de sair, né, para jantar, né, ser intencional. Eu vejo que é muito importante. Então, ele é o meu primeiro ministério, né, que Deus me confiou agora, né? Depois eu vejo que, né, a igreja, a empresa, mas é sempre dar a sua excelência, o seu 100% em tudo. Nunca tente fazer aquele cálculo para, não, 10% aqui, 50% aqui e o restante no outro, né? O meu conselho é assim, nunca tente fazer esse cálculo. Sempre tenta dar o seu 100% em tudo, né? Deus ama a excelência, né? Eu foco muito nisso, né? Tudo que eu faço, eu fico pensando, nossa, eu não fui excelente nisso, eu preciso melhorar nisso, né? Então, essa conciliação é também relaxar. Entender que tem tempo para todas as coisas e tem tempo para focar em todas as coisas, né? Tava falando agora com os nossos pastores sêniores, né? Lá do Morumbi. O Gustavo tava falando com eles ontem. Ele falou assim, ora, entenda aquilo que Deus tá querendo que vocês foquem também numa estação agora, nesses próximos meses, né? Então, assim, tem que ser leve, né? O pastor André Valadão, nosso pastor, ele sempre fala isso, né? Tem que ser leve, né? Se não é leve, tá errado. Né? Então eu foco muito nisso, né? Porque acaba que a gente coloca uma cobrança em cima da gente que nem Deus tá colocando, Exatamente. Não, o pastor André, gente, na reunião da Global que teve agora em dezembro, ele juntou, assim, todo mundo que dá muito sangue, né, pra fazer um negócio acontecer. Ele virou pra gente e falou uma frase que pra mim me marcou e me mudou também. Ele falou assim, para de tentar morrer pela igreja. Nossa. Jesus já morreu. Que demais. Sossega, relaxa. Não tenta ficar morrendo, né? E eu e o Gustavo, a gente às vezes ficava tentando morrer pelo Legacy Global, né? Vai na igreja lá, e vai em Campinas, e vai sei lá onde, né? E fomos em tantos lugares, né? E é importante também mas assim, às vezes eu tava doente, amiga, sério, às vezes eu tava assim, passando mal. Eu vou, e eu vou estar lá. Para de tentar morrer pela igreja. Jesus já morreu, relaxa. Muito bom. Relaxa, né? E isso pra mim, assim, foi como um bálsamo pra 2026. Né? Tem tanta trend de 2016. Então, foi um bálsamo mesmo pra 2026. Glória eu relaxar a Deus. mesmo, entender que, né, Jesus já morreu pela igreja, tá tudo bem. Amém, glória a Deus. E assim, eu acho muito legal você falar disso. E é muito legal justamente porque você posta bastante sobre a sua vida empresarial, trabalho e tal, e ao mesmo tempo sobre o ministério, né? E assim, eu acho que uma crise que toda menina que tem ministério passa, e que eu passei quando eu mudei pra cá,
foi a questão da vida profissional com a vida ministerial, né? Sim. Então, tipo assim, por exemplo, eu morava no Brasil e fazia faculdade de medicina. Cheguei aqui, eu não queria fazer mais nada. Só viver eu queria, pra tipo assim, Jesus. viver pra Jesus. Eu lembro que eu Entendo. tive uma conversa com o meu líder do louvor, o Marquinhos, e ele falou assim, vem a faculdade. Eu não tinha começado aqui ainda a faculdade. Eu vou começar e tal, mas eu tô pensando, tipo, não sei o que eu vou fazer ainda, porque meu coração tava no ministério, né? Então eu tava Sim. tipo assim, quero fazer um seminário, vou fazer o carisma, mas quero fazer mais outro seminário, focar nisso, viver disso, porque Deus vai prover. Tipo assim, Deus já me entregou o chamado, então Deus que me entregou a promessa vai prover a Sim. promessa, né? E, na verdade, é muito importante que a gente tenha a nossa vida profissional também, Sim. né? E isso foi algo que foi trabalhado, assim, dentro de mim. Uau. Hoje eu tô na minha faculdade, tô fazendo faculdade, mas de vez em quando eu fico, tipo assim... Seria tão mais fácil se eu só vivesse no ministério. Só que, na verdade, não, né, Brendinha? Não. Eu acho que é muito importante você focar nos dois, né? E é uma linha que várias pessoas discordam, né? Então, eu acredito que é muito uma opinião. E, não, tem que focar só no ministério e tudo mais. Eu como fala, né? Eu valorizo quem pensa assim também, mas não é a minha forma de pensar. Eu penso assim que a gente tem que focar nos dois, né? A gente vê o apóstolo Paulo, ele construía tendas. A gente vai ver Pedro, ele tinha uma empresa de pescaria. A gente vai ver Jesus, ele era um carpinteiro, exato. né? Então, assim, a gente vai ver que Exatamente. grandes pessoas na obra de Deus também tinham seus empregos e empresas, né? Então, assim, eu vejo o tanto que é importante, o tanto que Deus move nisso, né? isso. Eu só não acho que a pessoa tem que priorizar o milagre financeiro, né, acima de um ministério. Aí que eu acho o erro. Sim. Mas eu não acho errado a pessoa dar um foco na empresa e dar um foco no ministério. Né? A gente vê isso muito com o Pedro, né? Ele tinha a empresa dele na pescaria, né? E Deus não pediu ele para renunciar à empresa da pescaria. Você vai ver que o momento não foi esse, né? Foi um momento que ele estava pescando a madrugada inteira, não teve peixe nenhum. E aí, Jesus chega e fala assim, não, vai, volta lá e lança as redes de novo. Pedro vai lá e, em vez de contestar e falar assim, Deus, eu sou um empresário aqui, eu que sou pescador, você é um carpinteiro, Jesus, pelo amor de Deus, né? E ele não fala isso, ele confia no Senhor, na sua empresa, né? Nos momentos mais desafiadores ali que ele estava tendo ali na empresa, no momento mais desafiador financeiro que Pedro estava vivendo. Ele fala assim, não, quer saber? Eu vou confiar. E ele lança as redes de novo. E a Bíblia fala assim que foi tanto peixe, mas tanto peixe, que nem o barco dele estava aguentando. Ele precisou chamar um barco diferente de amigos ali, né? Pra Amém, glória a receber Deus. aquela bênção. Só que é nesse momento que Jesus, então, ele chama Pedro. Ele não chama Pedro para renunciar à empresa. Ele chama Pedro para renunciar o maior milagre financeiro que ele estava vivendo ali naquele momento. Glória a Deus. Né? Então, assim, eu vejo que é muito importante a gente saber renunciar a milagres financeiros também, né? Às vezes até um lucro, né? Deus tá falando Sim, assim, não, com olha só. certeza. Não é isso, oferta, dizima, né? Eu vejo que é muito importante a gente ter esse coração empresarial generoso, Sim. mas eu acho que é muito importante também, né? A gente priorizar também essa vida, né, empresarial, que a gente vê que grandes pessoas de Deus, igual eu citei, né? Paulo, Pedro, o próprio Jesus, É verdade. né, também tinham suas empresas, né? Então, assim, verdade. eu honro muito isso. E uma das coisas que eu era, né, antes de me casar, eu era corretora de imóveis aqui nos eu Estados lembro. Unidos, né? Hoje em dia eu não atuo mais, só atuo quando é compra e venda pra gente mesmo. E eu lembro que quando eu comecei tava noiva do Gustavo, ele falou assim, amor, vem pra minha empresa, né? Vem trabalhar comigo. Né? E eu lembro que eu fiquei assim, poxa, mas meus pais são corretores, minha irmã é corretora, né? E eu lembro assim que eu fiquei assim, nossa, e com aquela batalha dentro de mim. Só que se eu queria casar, eu tenho que entender o principal, que é a submissão, né? No casamento, né? E tem muita mulher que pensa assim, submissão é ser inferior ao marido, né? Porque a gente pensa assim, que submissão é estar debaixo. Só que na realidade, submissão é estar debaixo da mesma missão. Essa é a palavra, submissão, é debaixo da mesma missão. Então a gente caminha junto debaixo da mesma missão, não tem um acima do outro, né? E lá em casa a gente pensa muito assim. Então quando eu fui trabalhar na empresa do meu marido, no caso, né, foi pra mim um conflito, né? Eu lembro que eu fiquei assim, nossa, mas eu vou largar o meu emprego e tudo mais, a história da minha família e tudo mais. E eu lembro assim que pra mim foi um pouco desafiador, mas foi um passo que eu tomei, assim, e eu vou te falar como eu colho bênçãos disso, Glória a Deus. né, de estar junto dele. Eu entendo os desafios que ele passa na empresa, né? Entendo quando tem dias desafiadores, eu entendo também quando tem vitórias e tô lá pra celebrar também, né? Então é muito bom
tá caminhando junto com o marido ali também, do lado, nessa veia empresarial, né? Então, assim, você, né, que tá assistindo, né? E tem a oportunidade de estar aí, né, na pegada aí, na missão empresarial com o seu marido, nossa, é bênção demais, né? Você consegue entender muito, né? E um conselho é nunca chegar em casa e ficar falando de trabalho, né? Quando eu fecho a porta de casa, acabou. Eu só quero, né, ter momentos de descontração, mas também na empresa eu nem fico de abracinho e tudo mais. Não, vamos trabalhar, vamos produzir, Muito que bom. tem que entender os papéis aí também. Muito bom. E é bom até porque quando você tem o seu sustento, você não precisa depender do seu ministério, né? Exatamente, você não é peso pra igreja. Exato, pelo contrário, você vai, na verdade, somar na igreja, né? É uma das Exato. coisas que eu mais, assim, oro pro Senhor é que eu possa ser uma pessoa bem-sucedida pra poder ajudar a igreja como os meus pais ajudam. É isso. Sabe? Porque eu tô ali, eu quero somar, eu quero servir, mas eu também quero poder ajudar. Como? Ofertando, né? Dizimando ali naquele lugar. É bíblico. Ontem mesmo eu tava lendo 1 Crônicas, no capítulo 29, que Davi tá falando sobre a construção do templo. Aham. E aí ele tá falando que várias pessoas trouxeram ouro, trouxeram prata, trouxeram várias coisas, só que ele escolheu pegar do dele pra poder ofertar na igreja. Maravilhoso, é. Então ele tira os bens dele, ele pega os bens que eram preciosos pra ele e ele oferta pra construção do templo. É. E aquela atitude dele faz as pessoas que estão em volta ofertarem também por amor. É. Então que privilégio, né? Se você tem a oportunidade de estudar, se você tem a oportunidade de trabalhar, continua bênção, fazendo, meu é uma Deus. bênção de Deus, gente. É algo assim que o Senhor realmente entrega pra gente, né? E meu Brendinha, você falou, na verdade eu que falei isso antes, né? Sobre o seu envio pro Brasil, né? Aham. Assim, você passou por vários processos em um período muito pequeno, né? Que foi a saída dos adolescentes, né? Foi. Aí você ficou um período aqui ainda no Legacy daqui. Legacy, né? Aham. Foi um período até longo, Foi um né? ano. Um ano que você ficou aqui, né? É. E depois logo já foi enviada pro Brasil, né? Como que foi esse processo pra você? Porque, por exemplo, eu sou uma pessoa que tipo assim, os meus processos, quando eles são direcionados por Deus, é sempre muito rápido. Mas quando sou só eu mesma, assim, passando por algo, eu prefiro que seja uma coisa mais devagar, que dê tempo pra poder, tipo assim, me organizar, né? Mas como que foi isso pra você, assim, passar por esse processo, casada há pouco tempo, né, assim? Foi desafiador, não vou mentir não, foi bem desafiador, né? A gente recebeu uma palavra pra ir pro Brasil, só que a gente não se move muito em profecias externas não, Sim. né? Mas quando Deus vai falando com a gente, vai testificando algumas coisas. E aí a gente recebeu vários convites em 2021 pra ir pro Brasil. Na época era até em Alphaville, né? Não, vem, sabe o quê? Eu acho que eu lembro disso. Lembra? Chegaram a comentar E com aí a gente tá maluco, não vou mesmo e tudo mais. Mas eu vejo assim que alguns convites também são Deus, é o próprio Deus falando assim, abre o seu ouvido, né? Eu tô querendo falar com você. E aí eu tava no Brasil em 2023. 2023, 2024, não lembro. Nem lembro. 2024, junho de 2024. E aí a gente tava numa sala e tinha um profeta que nunca tinha visto na minha vida. E ele pegou o Gustavo e falou sobre essa via empresarial, né? Essa via empresarial que ele tem e tudo mais. Que também nem era nítido, que a gente tava num culto de jovens, né? E engraçado que tava o meu sogro, tava a pastora Marcela, Sim. tava alguns pastores aqui também da Lagoinha de Orlando. Nessa sala com a gente, poucas pessoas. E ele falou assim, Deus vai te trazer pro Brasil, pra uma estação aqui no Brasil. Ele tem algo pra fazer com a sua família. Tu e a tua, né? Ele falou isso na palavra. E eu lembro que eu e o Gustavo, a gente tava assim, ó, literalmente aprendendo todas as coisas. Que a gente tinha acabado de comprar uma casa aqui no país. Então a gente tava super feliz. Eu tava vendo quarto pra bebê, né? Eu queria engravidar naquele ano. Eu tava com vários planos, né? Mas a Bíblia fala que o homem faz planos, mas, né? O futuro vem do Senhor. E aí, enfim. Aí eu tava nesse pensamento, né? Não, vou ficar aqui em Orlando e é isso mesmo. E esse cara, acho que pensou alto demais e pensou bobeira. Ele tava com esse pensamento. E eu lembro que eu comecei a passar muito mal. E como eu tava querendo engravidar, eu parei de tomar métodos contraceptivos, né? Aí eu comecei a vomitar muito. Vomitar. E eu lembro assim, poxa, tô grávida. E tô grávida, mas eu não sei se eu vou pro Brasil, se eu vou aqui. Eu comecei a entrar naquele conflito. E eu lembro que quando deu 9 meses que eu tinha recebido essa palavra que eu e o Gustavo, né, iríamos passar uma estação aí no Brasil,
eu passei tanto mal, tanto mal. Eu lembro que eu cheguei no Legacy Camp de 2025, do Aham. ano passado. Foi acho que em abril, não me Foi lembro. isso. em E eu abril. lembro que eu coloquei a mão numa árvore e comecei a botar pra fora tanta coisa. Assim que a gente Aham. estacionou no acampamento lá. Passei muito Meu mal, amiga, Deus. muito mal mesmo. Aí eu pensei, gente, eu só posso estar grávida, né? Aham. E comecei a ficar até feliz que eu tava grávida e tudo mais. E eu não tinha como fazer teste lá, que eu tava no acampamento de jovens. E aí eu lembro que naquele acampamento o Gustavo tava lá na pregação, traduzindo o pastor Abner. Aham. E aí o pastor Abner vai lá e pede pra levantar os sapatos, né? Como um ato simbólico aí pra gente viver aí, né, um novo de Deus, numa nova estação, numa nova geografia. E eu lembro que quando o Gustavo tava lá, ele era o mais anti o Brasil, né? Eu já Aham. era anti o Brasil, mas ele era mais que eu ainda. E eu lembro que como ele tava traduzindo, ele não conseguiu não fazer essa oração. Gente, que coisa. E aí ele levantou o sapato lá e falou, eu vou, né? E o Meu pastor Abner Deus. falando, né? Eu aceito essa mudança e tudo mais, várias coisas. Eu lembro que quando ele tava traduzindo lá, tava eu e a pastora Marcela só olhando assim, tipo, não acredito que isso vai acontecer, eu não acredito. E nesse Aham. processo também eles receberam essas palavras, né? Que hoje em dia são os nossos pastores sêniores lá. E aí a gente entendeu que Deus ia levar mesmo a gente pra uma Gente, que estação pro coisa. Brasil e a gente precisava ir. Que quanto mais cedo nós iríamos, mais cedo nós Aham. voltávamos. Então a gente falou assim: então quer saber? Se é pra ir e voltar logo nesse 1 ano, vamos começar esse 1 ano logo. Que demais. Que aí mais rápido a gente volta, porque eu quero muito engravidar, Uhum. né? Então, assim, eu não ia fazer isso longe dos meus pais. Aqui eu moro Sim. muito pertinho deles pra viver essa estação longe. Então, assim, foi muito assim, com essa mentalidade. Se eu for agora, eu volto mais cedo. Aham. E eu consigo fazer uma obra lá que Deus tá chamando, né? Gente, Então, que assim, demais. foi muito rápido. Mas eu vou te falar, meus primeiros meses lá no Brasil, eu acho que ninguém sabe disso, né? Que eu não falo isso aqui muito em Orlando, não. Só nossos Aham. pais. Mas eu chorei todos os dias. Nossa, Todos os dias, imagina. durante uns 2 meses lá. Tipo, de Deus, o que eu vim fazer aqui, Ah, né? E aí, quando eu ia pra igreja, eu me alegrava. que Né? Quando eu chegava na demais. igreja, quando eu via os jovens, eu falava, é pra isso. Aí quando eu ia Aham. pra casa, eu ficava triste de novo. Então eu vivi muito intenso os primeiros meses, indo na Nossa. igreja praticamente todos os dias que dava, eu ia pra igreja, Aham. porque eu queria realmente me alegrar mesmo. E na igreja não tem como não se alegrar. As pessoas são Aham. maravilhosas lá. Né, meu Deus, eu amo muito de paixão eles. E só de pensar que um dia a gente volta, né, dá um Já aperto. dá Dá uma saudade. saudade. Mas foi muito assim, entendeu? Foi rápido, porque a gente entendeu que teria esse timing de ir, timing de voltar. E também Uhum. foi difícil também essa adaptação lá. Não foi tão fácil, Aham. não. Porque pai É e muito mãe aqui diferente, né? Tá longe, assim. é muito diferente. Glória a Deus, hoje em dia a gente já entendeu como funcionam as coisas lá e Aham. tá leve, né? Mas nesse início eu acho que me pegou de jeito, viu? Nossa, e é uma coisa assim que ela tá falando aqui, eu não imagino Não, isso. eu não Porque falo, nem eu Instagram vejo eu falo vocês sobre dois isso. muito, assim, muito ousados, né? E muito posicionados. É. Então, assim, que incrível, né? E você tá falando do culto, eu me lembro até que foi muito forte esse culto, né? Foi, não foi? Eu lembro que foi tão poderoso, assim, a palavra, que o Gustavo sentou num cantinho. Foi. E aí, eu acho que você tava lá embaixo, você subiu. Foi. Vocês ficaram encostadinhos, assim, no cantinho. Eu fiquei, gente, meu Deus, o Senhor tá fazendo alguma coisa grandiosa, assim, na vida Foi nesse deles, momento que a gente assim. entendeu que não dava pra gente falar não de novo. A gente já tinha falado não há 2 anos atrás, há Aham. 1 ano atrás. E esse ano Deus falou, não, agora Aham. Que você vai e demais. você volta. Né? E eu lembro quando a gente conversou com o pastor André, ele falou, não, vai só por 3 meses, por Aham. 3 meses. E eu lembro que foi muito desafiador não pegar essa palavra e falar, não, gente, é só por 3 meses. Mas eu tinha entendido que seria um período de 1 Aham. ano, né? Mas eu confesso que por muito tempo eu falei, não, já deu 3 meses, vou voltar, vou voltar. Aham. Mas não, né? Tem que permanecer. E eu vejo quantos frutos a gente tá colhendo Não, agora com por ter permanecido um certeza. pouquinho mais, né? Mas vou te falar, nosso coração também se alegra em voltar. Se alegra em 2 lugares, né? Meu Aham. coração se alegra em estar lá, em estar vivendo aquilo que a gente tá vivendo lá. Mas me alegra muito também de voltar, construir família, que querendo ou não, é o primeiro ministério que a gente vê, Sim, com né? Que Deus certeza. pediu aí pra Adão e Eva, é Aham. multipliquem, né? Então eu entendo que Amei. é um mandamento de Deus muito importante. Eu tô Uhum. muito animada pra viver isso também, Não, essa que nova lindo. estação. E é uma maturidade também, assim, que o Senhor dá, né? Assim, de É. saber e conseguir enxergar a beleza de cada estação, né? É, Ó, a gente viveu essa estação lá, foi lindo, foi maravilhoso. Glória a Deus, geramos frutos. E agora é o momento da gente agora também plantar pra colher nessa nova estação
pra nossa isso. casa, né? Pra nossa família. É. E assim, gente, a ida da Branda e do Gustavo pro Brasil, eu fui no primeiro Legacy. Foi, Que eles cantou, fizeram lá. foi Eu cantei no maravilhoso, primeiro... gente, Nossa, nossa foi cantora muito bom, aqui. gente. Eu fiquei balançada, viu? De ficar lá. Porque, Verdade. gente, o primeiro Legacy, eu lembro, deu mais de 700 jovens, não foi? Eu tenho um número que foi 500 pra cima, né? Eu não tenho certinho o número, mas assim, eu nunca tinha visto aquilo na minha vida, Gente, Rafa. não, e Eu nunca são fui num assim, Legacy acima de, tipo, 250 pessoas na minha vida. Então, quando eu vi Foi o aquilo ali, primeiro a minha lá. mãe fala até hoje, que ela fala que abriu a porta, parecia que era uma Black Friday. Parecia. Tipo assim, a galera correndo pra dentro do templo, assim. E a gente não tá acostumado com isso, né? A Não, ver, assim, um movimento não tão, tá. tão grande, assim, de jovens. Porque Olha, é nenhum incrível Legacy, isso, né? e eu posso falar isso por conta da Global, nenhum Legacy eu vi que aconteceu isso, sabe? Foi algo histórico mesmo que aconteceu ali em São Paulo, né? Eu fiquei muito feliz de ver. E, Que assim, demais. vendo as métricas de todos os cultos, Uhum. né, que tá acontecendo, eu falo de verdade. Aquilo foi um milagre mesmo, uma provisão Glória de a Deus. Deus. Né? Tem um testemunho de um rapaz que chegou, que encontrou a gente. O Gustavo tava no banheiro, assim, ele encontrou, falando assim: olha, pastor, eu vim pra cá porque eu tava no SP Market, que é atravessando a rua, e eu vi uma movimentação. Meu Deus. Pensei que era uma festa, porque eu não tinha entendido, não conhecia Lagoinha, não conhecia as coisas. E vi que só tinha jovem, entrei no culto, aceitei Jesus e tô Meu aqui hoje. Deus, que Né? Então, assim, lindo. Deus trouxe pessoas muito aleatórias, né? Teve um rapaz também que foi de Campinas, foi passear ali na região e acabou indo pro culto. Nem da nossa igreja era, nem de Gente, Lagoinha que era. coisa. Então, assim, eu vi muito o favor de Deus ali, Amém. né? Foi tipo assim, vocês obedeceram, eu tô com vocês. Olha o que Aham. eu tô fazendo, Que né? lindo. Então, assim, pra gente foi muito feliz, né? Eu fiquei muito feliz que você tava lá. Não, Também foi um muito pedacinho de especial, Orlando. Foi muito especial. Foi mesmo. Tô doida pra voltar lá, Não, é gente. uma bênção. Tem que ir antes de vocês voltarem. Tem mesmo, tem mesmo. Mas, Brendinha, assim, eu fico imaginando, assim, como que vocês lidaram com a questão do medo, assim, da incerteza? Em todas as fases, na verdade. Porque, por Aham. exemplo, pra mim, quando eu saí dos adolescentes, foi Aham. algo que, meu Deus, mexeu comigo, né? Porque Foi, a gente amava aquilo de todo o coração. Aí É. o Senhor pede, beleza, entrega, mas e agora? É. Né? Aí o Legacy daqui, mesma coisa. Tô ali vivendo aquilo intensamente, aí de repente o Senhor pede pra ir embora. É. Assim, eu vejo que Deus, ele vê nosso coração quando ele vê quando a gente entrega uma semente, né? Quando a gente tava no Rock, dos adolescentes, gente, eu e o Gustavo, a gente amava muito, até hoje, né? A gente ama estar no Legacy aqui de Orlando hoje, que é o grupo de jovens, que quando a gente vem aqui, a gente cuida das pessoas que eram do Rocket na nossa época. Então a gente ama muito, né? É muito maravilhoso. Igual a gente tava essa semana no aniversário do Igor, né? É muito bom. Mas aí a gente, quando a gente foi fazer essa transição dos adolescentes pros jovens aqui na nossa igreja, né? De Orlando, foi um pouco desafiador, porque Deus já tinha me falado isso em agosto, né? Do ano de 2023. E aí eu lembro que eu falei com o Gustavo, aí o Gustavo tá doido, amor. Não, o pastor Léo tá precisando de ajuda nossa, porque ele tá viajando muito e tudo mais. Não tem como sair, não vamos sair e tudo mais. Eu, amor, Deus já falou, é tempo pra gente transicionar, a gente tem que ir pros jovens. Nosso tempo aqui já passou e tudo mais, né? E ele, não. Eu lembro que eu assisti eu amo o pastor John Bevere, né? E assistindo várias pregações dele. E toda pregação dele, eu não sei porquê, ele falava sobre estações, o tempo tinha acabado e tudo mais, né? E eu ouvindo aquilo, eu falei, não, cara, tem um motivo, a gente tem que realmente transicionar pro Legacy. E eu lembro que a gente tava numa festa dos adolescentes aqui, que é o Rocket Gala. E aí, nessa festa que a gente tava tendo aí, eu lembro que eu tava num lugar e o Gustavo tava no backstage, que ele tinha acabado de apresentar um prêmio. E naquele momento, eu comecei a chorar muito num lugar e ele no outro. E quando a gente se encontrou, tava os dois chorando. Eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo? E aí Deus falou. E pra mim, eu tava assim, com a sensação de, poxa, é o último evento que a gente vai estar aqui e tudo mais. E ele com a sensação de, Deus falou comigo agora e realmente é tempo da gente transicionar. Eu lembro que a gente, né, foi viajar. E quando a gente voltou de viagem, a gente marcou uma conversa com o pastor Léo, que era o pastor de adolescentes na época. E ele falou, vem aqui na minha casa, vamos fazer um jantar que eu também quero conversar com vocês. Né? Eu tô, gente, o que ele quer conversar com a gente? Meu Deus, o que tá acontecendo? E quando a gente chegou lá, a gente falou, pastor, olha só, a gente ouviu de transicionar, mas a gente não quer, mas a gente acha que tem que obedecer e tudo mais. Esse é o nosso coração. E o pastor Léo falou assim, olha, eu também ouvi de transicionar, eu também tô indo pro culto fé, né? Então, realmente vai sair nós 4 juntos também, né? E aí ficou os nossos amigos que estão lá, que têm feito um trabalho maravilhoso. Então, quando a gente saiu, a gente chegou no Legacy e no Rocket a gente pregava, né? Fazia tantas coisas. No Legacy, quando a gente chegou,
Deus falou assim, por que vocês não abrem um GC na casa de Nossa, vocês? que coisa. E pra gente, assim, foi assim, não. De novo? Tá, tem alguma Tudo de coisa novo. errada, né? E Aham. muitas vezes, às vezes, Deus faz a gente voltar alguns passos no ciclo pra Sim. ensinar e moldar o nosso coração, né? Eu vejo que eu sou uma pessoa muito melhor depois de ter aberto o GC lá em Aham. casa pela milésima vez, né? Sim. Que foram muitos GCs no adolescente também que nós tivemos, né? E depois a gente ter passado dessa fase, Deus fala assim, não, vamos voltar para essa fase mais uma Aham. vez? Vamos cuidar de coração de pessoas, né? lindo. Mais uma vez? E a gente voltou, ficamos com o GC lá na nossa casa uns 7, 8 meses, né? E depois a gente foi transicionando para outras coisas no culto, né? Mas uma das coisas que eu mais vejo nessas mudanças, né? Sai de adolescente, vai para jovem, sai do jovem dos Estados Unidos, vai para os jovens do Brasil, depois volta para os Estados Unidos, né? Aham. Igual nessa transição, eu vejo que Deus, ele vê muito o nosso coração. Aí. E esse é o momento que eu posso alegrar ou decepcionar Jesus, Aham. né? Então, assim, eu tava até orando esse domingo passado, tava assim, teve uma música que cantou na nossa igreja lá sobre entregar, né, o nosso coração ao Senhor. E eu tava assim, Deus, eu queria te entregar um coração melhor, Aham. mas esse é o único que eu tenho hoje, né? Então, assim, como eu posso melhorar o meu coração para te entregar um Que melhor lindo. amanhã, né? Então, assim, eu vejo que nessas estações de transições é onde Deus me vê, né? É como se vesse a gente sem roupa, num raio-x, né? E vê Aham, tudo com que ele vê, certeza. tipo, se a gente tá feliz, se a gente tá triste, se a gente tá com o coração querendo, às vezes, o que o outro tá fazendo Aham. e tudo mais. Deus vê tudo, É né? verdade. Então, assim, pra mim, esses raios-x são as minhas maiores provas com Aham. Deus, Que né? É lindo. onde ele me vê aí. E eu ou sou aprovada ou reprovada, né? Aham. Glória a Deus, tenho sido aprovado, mas a Glória a oração é para que Deus. continue, porque Amém. a gente precisa sempre melhorar, porque é um Aham. pulo, né? Pra gente realmente perder o coração, né? É verdade. É um pulo. Não, e é incrível você falou isso. E aí me veio à memória até as próprias cartas que o Senhor escreve ali em Apocalipse para as igrejas, né? Que você falou, o Senhor, às vezes, ele vai me levar de novo para aquele processo que eu tava vivendo, para que eu possa ser forjado novamente, né? É. E talvez ser moldado em coisas que eu não fui moldada antes, né? É. E aí, essa carta sempre. As cartas para as igrejas sempre me pegaram muito, porque assim. Deus é um Deus tão misericordioso que mesmo depois de tudo ali em Apocalipse, algo que ainda vai acontecer, ele tá ali falando pras igrejas, você fez isso aqui certo, mas isso aqui dá pra melhorar. Isso aqui, beleza, eu tô vendo o seu trabalho, tô vendo o seu esforço, mas e o primeiro amor? Cadê? Aham. Sabe? Então é lindo como ao longo da nossa história toda, ele faz isso, ele é um pai bom, ele é um pai misericordioso que nos leva onde a gente precisa voltar. Que ensina. Nossa. E ainda assim, até os últimos dias, né? Ele ainda vai fazer isso. Que poderoso, que lindo saber que o Senhor, tipo, te trata nesses momentos, né? Assim, e vou falar, muitas das vezes eu encontrei tantos erros em mim que eu falei, pô, Aham. realmente, tô ruim mesmo, né? Teve vezes nesses processos, né, que eu falava assim, realmente, eu sou um cocô mesmo, Deus, meu Deus. Não tem salvação aqui, não. Mas aí ele vai moldando, né? E a gente vai melhorando, né? Eu creio que eu tô, né, 100% muito distante ainda de ser quem Jesus me chamou para ser, mas é essa busca contínua, né, que vai forjando mesmo o nosso coração, né? Mas não dá para parar. Se eu paro agora, né? Não existe inércia com o Senhor, né? Se eu paro agora, é como se a gente fosse um carro numa subida, né? Se você para, você desliza para trás, né? Então você tem que estar sempre Com nessa certeza. constância aí de subida aí, de realmente se aprofundando para oferecer um coração melhor. Maravilhoso. E assim, gente, a Brenda, ela vai ter que voltar outro dia aqui pra gente fazer mais um episódio. Não, porque eu vou tem amar. tanta história boa. Eu vou amar muito. Mas eu queria que você compartilhasse um pouquinho com a gente. Recentemente, acho que foi em agosto ou foi setembro, que vocês foram consagrados pastores? Agosto. Em agosto, né? Na Global, não foi? Foi. Ali no período da Global. Aham. E assim, que alegria poder ver isso, Foi né? tão Assim, feliz. esse momento. Eu e a minha casa, que tava todo mundo assim, meu Deus, a Brenda gostava. Porque a gente acompanhou o crescimento deles A gente ali ficou desde muito que eles feliz. casaram, né? E assim, eu acredito que deve ser uma transição, não só no mundo natural, assim, mas com certeza no mundo espiritual. A própria questão poxa, eu carrego uma unção pastoral, mas agora existe uma responsabilidade que foi confiada a mim, né? A minha casa, meu casamento. Como que foi isso pra vocês? Então, assim, tava... Igual eu falei, né, no início, eu sempre... O pastor Lucinho sempre foi uma referência muito grande pra mim. E quando eu era pequena, ele sempre falava assim, nas pregações,
Que aquele jeito dele de gritar. Aham. Já pensou em desistir? Só todo dia. Ele falava isso nas pregações dele. Aham. Todo dia eu penso em desistir. Eu falava assim, gente, todo dia ele pensa em desistir. Como assim? Como assim? Né? E eu vou te falar, é isso mesmo. Só todo dia. Só todo Meu dia você Deus. pensa em falar assim, não. Mas assim, eu lembro que na semana da consagração, passou uma semana, e passou um dia, na realidade. Eu falei assim, gente, depois que esse óleo caiu na minha cabeça, não tem como eu lavar pra Aham. tirar. Acabou. É tipo assim, pra sempre eu vou ser uma coisa, é uma Que sensação muito doideira. diferente. Tipo assim, Uhum. eu não sei se algumas pessoas ficam muito encantadas, mas eu fiquei um pouco desesperada, Aham. né? Porque assim, você não volta pra trás, não, Meu Deus. né? Então, assim, pra mim, eu fiquei assim, tipo, se eu sou empresária hoje, ou se eu sou qualquer coisa hoje, amanhã eu posso querer não ser. Aham. Isso não tem uma opção, né? Pra sempre, né? Eu vou Que ter coisa. tido essa consagração. Então, assim, pra mim, eu fiquei um pouco, meu Deus, Aham. o que aconteceu, né? Mas eu lembro que também eu fiz a minha sabatina, que é a entrevista, né, e a Aham. prova pra você se tornar um pastor. Eu fiz com o pastor Richard Guerra, que ele é um pouco, como fala, né? Ele é muito formal, né? Aham. E eu lembro que depois da sabatina, alguma pessoa tava conversando alguma coisa a respeito do pastor Richard e tava falando, olha, não tem como voltar atrás. Meu É isso mesmo. Deus. Você tá pronto? Né? É isso que você. Eu lembro que eu fiquei assim, gente, realmente, não tem como voltar atrás esse dia. Aham. Né? Então, assim, pra mim foi muito. Foi muito temor, mais do que Nossa, imagino. uma animação, sabe? Uhum. Fiquei muito feliz, não vou mentir, né? É um momento muito alegre, Sim. mas depois eu falei assim, gente, é isso. É pra vida toda e bora pra cima, não tem como dar ré, né? Aham. Então, pra mim, eu levo muito a sério essa questão da intensidade, né? Quanto mais intensidade a gente vai entregando, né? Sim. Então, pra mim, assim, eu entendi, tá, tudo que eu entreguei foi maravilhoso. Agora é um momento de eu entregar com mais intensidade ainda, né? Aham. Então, eu olhei muito com esse olhar. Mas foi muito precioso o tempo, né, que aconteceu isso, né? A gente tava lá em São Paulo, mas Deus abençoou que tinha muita pessoa de Orlando É lá verdade. pra estar com a gente nesse momento, que era a nossa É família, né? verdade. Eu lembro que quando a gente tava num talk show que tem lá na conferência da Global da nossa Aham. igreja, eu lembro que o pastor André, ele falou, né? Ah, gente, esse é o Gu, a Brenda, vão ser consagrados esse domingo. E eu lembro que quando ele falou isso, eu não tinha feito a sabatina ainda, eu não tinha passado na prova. Meu Então eu Deus. tava assim, gente, ele anunciou, nem sei se isso vai acontecer. Porque Aham. a prova realmente é um pouco difícil, né? Porque são 2 livros pra estudar. Então Aham. eu tava assim, não, agora que ele falou, vou Vou ter que passar não essa tem prova. mais jeito. E eu lembro que eu comi o livro ali. Não, eu de verdade, eu e o Gustavo, a gente colocou o livro no Speechify, que é um aplicativo que tem aqui, e a Aham. gente dormia escutando o livro. Meu Nossa, se você me Deus. perguntar até a coisa, eu acordava e dava o play de novo. Eu falava, não, eu vou passar. Aham. Porque eu fiquei sabendo com 4 dias, assim, que eu Meu tive que ir pra Deus. estudar. Né? Então foi bem Aham. um pouco corrido. Mas eu lembro que quando o pastor falou isso lá, eu falei assim, não, agora é Agora é isso, uma gente. questão de Agora honra. vou ter que passar nesse negócio. Gente, Então que foi demais, muito que engraçado o demais. período de estudo, né? Eu e o Aham. Gustavo, eu lembro que o pai dele tava fazendo um procedimento de não ter que usar óculos e Aham. tirar consertar a vista. E tava eu e o Gustavo no consultório lá em São Paulo, levando o pai dele, lendo o livro. Sei lá o que, adjetivo, sei lá o que, qual o Aham. adjetivo do pastor, sei lá o que. E a gente falou das coisas, né? Mas foi muito engraçado, foi um Gente, que período muito legal. demais. E assim, se você vive esse chamado, é um período que você tem que aproveitar, Aham. né? Que se você não aproveitar, se você não curtir esse momento, fica muito tenso, né? Eu Aham. fiquei tensa depois, mas antes acho que a gente deu pra aproveitar bastante Que aí esse demais, momento de amiga. estudo. E viver isso com o marido, né? Foi um pouco Aham. engraçado. Porque eu pensei assim, no final da prova ali, de verdade, acabou a minha sabatina, porque acaba todas assim, e ninguém tinha me avisado, Aham. falando assim, olha, você... Ai, meu Deus. Eu vou conversar com o pastor e tudo mais e entender se vocês vão ser aprovados ou não e tudo mais, né? Mas você não lembra mesmo aquela resposta que você esqueceu? Que normalmente você sempre esquece Aham. uma pergunta, né? Então, eu esqueci uma pergunta. Brenda, você não lembra mesmo a resposta? Aí eu pensei, pronto, o Gustavo passou, reprovei. Aham. Ele falou isso. Aí eu falei, amém, pelo menos meu marido passou, Aham. tá maravilhoso, né? Gente, que Mas quando coisa. eles ligaram, né, depois de 1 hora, sei lá, falando que a gente tinha passado, foi muita Aham. celebração, ficamos muito felizes. Nossa, Até glória a chorei. Deus. Falei, meu Deus, pensei que eu ia reprovar esse Aham. negócio. Que demais. Mas foi muito E que demais, né? engraçado. Porque assim, vocês já são gigantes
Assim, meu Deus, vocês são maravilhosos. E vocês têm a oportunidade de sentar à mesa com pessoas que são tão gigantes quanto, né? Assim, meu Deus. Eu vi uma foto que vocês postaram na reunião que vocês tiveram. Gente, é cada gigante, Só crânio, assim, né? só E a gente lá do crânio, nada. meu Deus. Até parece, Eu e o né? Gustavo, a gente, Até literalmente, a gente tava assim, gente, o que a gente tá fazendo aqui, né? Tinha um pessoal muito antigo lá, né? Que já tava vivendo muita coisa, muito maior, há muito mais tempo, né? Mas Deus é só Glória Deus a quem Deus. faz, né? Glória Eu a vejo isso. Eu Deus. olho pra mim, pro meu marido, eu falo assim, cara, Aham. é só Deus mesmo, né? Que se fosse depender da gente, né? Demais. Não ia Isso é dar. incrível, porque eu lembro que quando vocês estavam aqui ainda, é sempre, você e o Gustavo, vocês sempre falavam sobre as mesas que a gente se assenta. Todas as reuniões que a gente tinha, eles falavam com a gente sobre as mesas que a gente se assenta. E isso moldou muito a minha mente, assim, com Uau. relação a com quem eu ando, Uau. com quem que eu vou escutar, né? Então a Brenda sempre falava assim, que você precisa sentar em mesas onde as pessoas são menores que você, Aham. pra que você possa ensinar, mas você também precisa sentar em mesas você onde lembra você mesmo, seja Ian. a menor daquela mesa. É. E eu vejo isso, assim, sempre foi uma realidade na vida de vocês e continua sendo, né? É. Assim, que privilégio vocês poderem ser os maiores das mesas onde vocês se assentam e ao mesmo tempo Os vocês também menores. poderem ser os menores, né? Não, é Glória a maravilhoso. Jesus. Pra mim, a minha mesa favorita tende a ser onde eu sou a menor, porque é onde eu Aham. aprendo mais, né? E nessa mesa menor é a mesa onde eu fico calada. Eu entro calada e saio muda, né? Tem Aham. muita gente, às vezes, que senta em mesas com pessoas tão grandes e só querem falar. E aí vão falando, e vão Aham. falando. E às vezes passam até vergonha, né? Sim. Principalmente um jovem, uma jovem assistindo, né? Tem mesa, gente, que a gente tem que Aham. entrar calada, colocar um sorriso no rosto, ser simpática e sair muda mesmo. Porque é nesse momento onde a gente aprende. E as pessoas falam assim, cara, nossa, aquela pessoa ali, realmente ela sabe se portar nessa Aham. mesa, né? E tudo mais. Então, assim, tem mesa pra tudo, né? Se Amém. você quer aprender, né? Aí você busca umas pessoas que realmente querem viver a situação que você tá vivendo, Aham. né? E derrama também sobre elas. Mas existem sempre duas mesas. E eu sempre vou falar isso, né? Igual eu falar pra você, né? E a gente tem que entender muito bem nosso comportamento em cada uma delas, né? Que Amém. molda muita gente. Amém, glória a Deus. E assim, o nosso tempo tá acabando aqui, mas antes da gente acabar, não, nem fala, pra mim é tão gostoso conversar com a Brenda, a Eu gente nem amei sente o conversar tempo com você. passar, assim. Mas, Brendinha, de todas essas fases que você viveu, de todas essas estações, qual que foi a que você acredita, assim, que o Senhor mais te moldou e qual que foi a mais desafiadora? A que mais me moldou, eu diria que foi na minha adolescência, né? Aham. No Rocker, com o pastor Léo lá. Eu falo isso por conta de que eu não sabia quem eu era, né? Uhum. Então, assim, eu falo isso mesmo, gente. Uma época eu tinha cabelo rosa, uma época eu tava andando de Eu lembro. skate, uma época eu tava surfando, uma época eu tava gravando música, uma época eu Aham. tava, né? Então, assim, eu não sabia quem eu era. E eu tentei tantas coisas, Meu Deus. né? E eu vejo, assim, que a única coisa que permaneceu comigo em todas elas foi Jesus, Glória né? a Então, Deus. assim, eu vejo, assim, a importância que era eu estar na igreja, eu estar entregando, eu estar servindo, dando o Aham. meu máximo, com excelência ali na casa de Deus. Porque a única coisa que não mudou foi meu relacionamento com Jesus. Glória a De Deus. tudo, foram tantas fases, né, que se Aham. passaram. Então, assim, pra mim, o meu maior molde foi ali nos adolescentes, porque foi ali que eu entendi quem eu era, né? Glória a Quem Deus me Deus. chamou pra ser, o que Deus me chamou pra fazer, né? Ser confiante. Eu era muito insegura crescendo, Aham. né? Eu achava assim, nossa, mas eu sou feia, tem tantas meninas mais bonitas, tem gente que Sim. faz coisas melhores. Eu era tão insegura, né, na minha adolescência, eu achava tão pouco de mim, Meu né? Mas Deus. foi nesse momento aí que eu não desisti, né, da minha entrega e do meu relacionamento com Jesus, que eu fui me encontrando, né? Então, Aham. meu maior molde ali foi isso. E a mais desafiadora, eu diria que foi a ida pro Brasil, né? Que foi realmente a minha maior mudança, né? Eu Aham. vi, meus pais mudaram do Brasil para os Estados Unidos, mas pra mim eu era filha deles, então eu não sofri com nada, eu Sim. só vivi, né? Mas não, quando eu era casada, eu mudar pra essa estação pro Aham. Brasil realmente foi bem desafiador. Então eu diria que foi essa Amém. história. Glória a Deus. Gente, meu Deus, que maravilhosa, Brendinha. Eu amei Muito estar aqui. obrigada Amei por estar mesmo. aqui hoje, sério, de verdade. Por arranjar um tempinho, né, na sua Nossa, agenda de foi um pastora prazer. global, empresária Foi um e prazer estar esposa. aqui, meu Deus. Que essa seja uma nova estação, assim, na sua vida, Amém. realmente, assim, onde o Senhor vai falar com você, com o Gu, que seja realmente, assim,
um tempo de vocês viverem todos os sonhos que o Senhor sonhou pra vocês, pra Amém. casa de vocês. Amém. E eu estou muito excited por ter vocês de volta, né? Eu também. E assim, a gente preparou uma lembrancinha pra você. Oh, meu Deus! Daqui do Big Sister Christ, pra te agradecer. Amei! Gente, amei! Meu Deus! E mais uma vez, muito, muito, muito obrigada, viu? Ai, que o Senhor amiga, que continue coisa linda. abençoando grandemente o chamado de vocês. Eu sei que, assim, a quem muito é dado, muito é cobrado, né? Então, que o Senhor continue, assim, dando realmente garra e força pra vocês. Amém. Pra que vocês possam Whatever. vencer tudo aquilo que o Senhor vai colocar ainda na mão de vocês, viu? Amém, amiga, Eu amo foi muito você e honro a sua vida, honro aquilo que você carrega. E sou grata por ter você na minha vida. Amém, o prazer é tudo meu. Nossa, que felicidade de estar aqui. Amo muito você. Também. Linda. Gente, foi isso. O episódio do Big Sister Christ de hoje vai ficando por aqui. E, gente, é sério, meu Deus, tão maravilhoso. Que papo bom, que gostoso a gente poder relembrar, assim, um pouquinho da história da Brenda e realmente, assim, eu ter testemunhado muitas dessas coisas e poder Sim. ver os frutos que eles estão colhendo hoje é mais lindo ainda e prova a fidelidade do nosso Deus, né? Prova a grandeza que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa com as coisas que ele promete, né? Então, receba essa palavra aí na sua vida hoje. Tenha convicção de que esses processos, eles são importantes. O Senhor nos molda, o Senhor nos ensina. E eu creio que o Senhor vai fazer também grandes coisas aí na sua casa, na sua vida. Só basta você estar com o seu coração aberto e realmente dar o seu sim de todo o seu coração pro Senhor. Então, antes de acabar, eu vou te pedir mais uma vez, comenta aqui embaixo o que você achou do episódio de hoje. Se inscreve aqui no canal. Curte, comenta, compartilha e vai lá no Instagram também, porque assim, o Senhor tem feito coisas extraordinárias. E é isso, o episódio de hoje foi esse, maravilhoso, cheio de Jesus. E semana que vem a gente se encontra aqui em mais um Big Sister in Christ. Deus abençoe a semana de vocês e até semana que vem.